Tu até sabe ou já ouviu falar o nome do primeiro homem que pisou na Lua. Mas e o segundo? Tu lembra? Agora imagina como ele se sentiu. Para e pensa. Quantas vezes tu já conquistou alguma coisa gigante, mas se sentiu invisível, porque ninguém te aplaudiu? Hoje eu vou te mostrar o lado sombrio do ego e como ele pode estar sabotando a tua vida sem que tu perceba. Também vou te mostrar 3 formas de lidar com o ego e eu te garanto, se tu entender esse conceito, vai começar a enxergar tuas próprias conquistas de um jeito totalmente diferente. Em 1969, o mundo inteiro parou para assistir um feito histórico. O homem pisou na Lua pela primeira vez. Era a missão Apollo 11. Neil Armstrong foi o primeiro a descer do módulo e dizer aquelas palavras que marcaram gerações. Um pequeno passo para um homem. Um salto gigantesco para a humanidade. Mas essa história não é sobre o Neil. E é aí que entra a parte mais interessante. Ele não estava sozinho nessa missão. O segundo homem a pisar na Lua é Buzz Aldrin. E para ele, aquele momento, por incrível que pareça, não foi tão bonito assim. Ele entrou para a história, mas passou muitos anos lutando contra a frustração de não ter sido o primeiro. Isso afetou ele psicologicamente e a ponto de influenciar na vida pessoal e profissional dele. Agora vamos trazer isso para a tua vida. Talvez tu esteja construindo algo incrível, mas o teu ego está te dizendo não é suficiente. Ninguém viu, não teve curtidas suficientes ou ninguém bateu palma para mim. E isso é perigoso porque sem perceber tu começa a diminuir o teu próprio valor. E sabe quem também passou por isso? Não entenda que eu admiro essas pessoas, mas elas podem nos oferecer alguns exemplos. Tem grandes nomes como Pablo Marçal e Paulo Vieira. Hoje eles ajudam milhares de pessoas, orientando as suas jornadas, todo o sofrimento de quem enfrenta essas mesmas batalhas diárias. Ganham milhares de reais por isso. Mas antes disso eles falharam muitas vezes. Enfrentaram o lado sombrio da autorrealização até encontrar equilíbrio. Eles tiveram dúvidas, quedas, momentos em que quase desistiram. O Pablo Marçal, por exemplo, conta uma história em que ele foi agredido fisicamente pela mesma pessoa que, anos depois, foi responsável por tornar ele o executivo mais jovem da Brasil Telecom. Imagina se ele tivesse desistido naquele momento. Se ele tivesse se frustrado por ser o segundo homem a pisar na Lua. Não é sobre crítica, é entender o processo humano e usar essas histórias como exemplo de superação real, independente de gostar dessas pessoas ou não. O ego não te quer comemorando o progresso, ele quer palco. Quando o palco não vem, ele transforma a conquista em frustração. Eu já passei por isso. Na época em que eu servi o quartel, eu dei o meu melhor, superei vários desafios, atirei muito bem. Até entrei para um pelotão especial de Ordem Unida Sem Comando. Se comparasse o menino que entrou naquele lugar com um homem que saiu, muitos diriam que era outra pessoa. Mas eu sofri por alguns anos depois daquilo. Simplesmente pelo fato de que, mesmo sendo admirado pelos meus colegas, reconhecido pelos militares mais antigos do quartel, participando desse pelotão especial onde apenas 15 soldados foram selecionados, eu não tive nenhuma oportunidade de participar da entrevista que elege um soldado de destaque do ano. E desde que eu entrei lá, isso era o meu sonho. O meu rosto não ficou estampado naquele quadro e o sofrimento foi grande na época. Mas isso foi essencial para mim, para minha jornada, para minha história e para o meu desenvolvimento. Nem sempre as coisas acontecem como a gente espera, e isso não é um bicho de 7 cabeças. Daí a gente tira uma lição. Tu bateu a tua meta de vendas? Legal. Mas aí tu olha o Instagram e vê alguém faturando 10 vezes mais e pronto. Teu ego vai te dizer que tu é pequeno, e esse é um ciclo silencioso, que não te grita, ele sussurra. E quando tu percebe, tá desacreditando da própria conquista. Então começa hoje mesmo, comemora os pequenos progressos. Agradece até pelas derrotas e aprende com elas. Se conseguir resolver isso contigo mesmo, metade dos teus problemas com ego simplesmente somem. Isso leva a um perigo muito grande. Cada vitória precisando ser aplaudida, se alguém não bate palma, parece que não aconteceu, e aí vem o vazio, vem a desmotivação. Estudos mostram que esse vício em validação aumenta a ansiedade, gera insatisfação crônica e até impacta no teu desempenho profissional. Pior ainda, tu começa a criar metas que não são tuas, só para impressionar. Já sentiu isso? Se sim, comenta aqui embaixo, porque tu não tá sozinho. E falando de uma forma que qualquer pessoa possa entender, a solução para esse problema, por mais que difícil, é muito simples. Para de se importar com a opinião dos outros. Isso só te prejudica.
Aprende a olhar para si mesmo e seguir o teu coração. Agora, como resolver isso tudo? Definitivamente, de uma forma prática. Às vezes a sabedoria exige uma pitada de clichê. Nada que é fácil vai te trazer resultados reais, e nada muda da noite pro dia. Se encontrar e disputar com o ego é uma luta diária, e agora tu tem consciência disso. Tu vai ser praticamente obrigado a aprender a lidar consigo mesmo. Mas para isso, primeiro, para de buscar validação externa o tempo todo. Depois, anota as tuas conquistas diárias, mesmo as mais simples. A cada pequena vitória, tu precisa se reconhecer e comemorar. Se compare somente consigo mesmo, o eu de ontem. Crie o hábito de se perguntar: o que eu fiz hoje que me deixou melhor do que ontem? Ninguém vai aplaudir o processo, mas é nele que acontece a verdadeira transformação. E lembra, aquilo que ninguém vê, Deus vê. E mesmo que tu seja uma pessoa que não acredita em Deus, o universo recompensa a constância silenciosa. E agora eu quero ouvir a tua história. Tu já passou por isso? De alcançar algo incrível e sentir que ninguém se importou? Conta aqui pra gente nos comentários. Eu tenho certeza que a tua história pode mudar a vida de alguém. E quem sabe ela não vira um tema de um próximo vídeo. O ego sempre vai te cobrar holofotes, sempre vai querer palco e aplauso. Mas a verdadeira grandeza acontece no escuro, quando ninguém tá olhando. Não deixa que ele te roube isso. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos que vão além do palco e te ajudam a crescer de dentro para fora.